Fala pessoal, eu sei que muitas vezes a gente pretende identificar um ambiente com o nome do ambiente, a metragem quadrada e principalmente aquele padrão de acabamento, principalmente em projetos executivos, onde eu tenho ali uma legenda, onde eu especifico qual tipo de material é utilizado no piso, qual tipo de material na parede e qual tipo de material no teto. Como a norma diz, vou mostrar para vocês aqui a norma. É o seguinte, a norma fala que eu tenho esses padrões de acabamento. Então eu coloco a bolinha para representar aqui os pisos, o triângulo para representar as partes vedações, né, as partes verticais, e o quadrado para representar o teto. E dentro de cada bolinha, triângulo ou quadrado, eu coloco um número que vai representar um material. Tá? E essa tabela aqui então demonstra aqui os compartimentos, né, os ambientes, e ele faz uma marquinha em qual material vai ser em cada ambiente. E no projeto, na planta baixa, a gente coloca a numeração. Então fica fácil, quando eu estou dentro do ambiente, eu olho o número 3, vejo aqui na tabela, sei que é madeira. E assim por diante também, para as paredes e para o teto ou forro. A norma não especifica o tamanho dessa bolinha. Ele começa falando aqui sobre os quadros, né? Mas ele não identifica o tamanho dessa bolinha, desse triângulo, desse quadrado. Então vamos criar um do zero. Então vejam que eu até tenho aqui um projeto que eu preciso colocar os ambientes, mas eu quero colocar o padrão de acabamento. Tá? Eu até já tenho aqui o meu padrão de acabamento, porque é o meu template, né? Então eu tenho ele já pronto aqui, mas eu vou ensinar a vocês a fazer esse aqui do zero. Tá? Então basta vir aqui dentro de arquivo, vamos aqui em novo. Opa, acabei clicando, não precisa clicar. Tá? Então aqui arquivo, novo, e aí nós vamos aqui em família. Quando nós abrirmos a família, nós vamos nas famílias de anotações, e aí nós temos o template aqui, ó, para indicador de ambiente métrico, e abrir. Então vamos lá. Bem limpo. E aqui eu coloco as informações que eu quero. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é a legenda. Clico na legenda, clico no espaço em branco aqui, e eu quero o nome desse ambiente, né? Vou colocar aqui nome. Nome, jogo para lá. Eu coloco aqui ambiente, para ficar padrão do Revit, né? Aplico e ok. Então ele está aqui já a primeira legenda que vai ser o ambiente, que nós vamos editar o nome e colocar o nome de cada ambiente. Poderia, professor, vir aqui e adicionar mais parâmetros aqui numa única informação? Pode, não tem problema nenhum, tá? Mas eu gosto de fazer tudo separado. Eu não gosto de deixar tudo junto, não, porque assim eu tenho maior controle sobre cada um deles. Se eu quiser, inclusive, alterar o tamanho da fonte do ambiente, deixar ele maior e os demais menores, eu posso. Inclusive, vou até fazer isso aqui, ó. Vou editar o tipo. Dentro desses 3 milímetros, eu vou deixar transparente aqui. E eu vou usar esses 3 milímetros para as demais informações. Mas para o ambiente eu vou deixar um pouco maior. Então eu vou duplicar. Vou deixar com 3,5, que inclusive pede a norma. E vou colocar aqui 3,5. Pronto. Então esse ambiente eu vou deixar com 3,5. E os demais eu vou deixar com 3. Então agora eu vou vir aqui novamente em criar. Legenda. Verifico se ele está com 3. Vou clicar aqui embaixo. Depois eu quero a área. Então eu tenho a área aqui. E aí aqui é interessante, porque eu gosto de colocar um azinho como prefixo, 2 pontos de um espaço. E tiro esse SF aqui como amostra. Pronto. Simples assim. Professor, poderia colocar aqui o metro quadrado como sufixo? Poderia, mas eu não faço isso porque na configuração de unidades do Revit, eu já configuro para a unidade de medida área quadrada já vir com o Mzinho e o 2, né, em cima, de metragem quadrada, já vir com esse símbolo. Então não precisa. Vocês vão ver que eu vou deixar 100 aqui, e quando eu aplicar no projeto ele vai fazer a leitura do metro quadrado. E o espaço é justamente para dar esse espaço aqui, ó. Eu deixei no prefixo espaço, tá? E agora eu vou criar um novo padrão aqui, só que agora eu quero acabamento. Acabamento primeiro de parede, depois de forro e depois de piso. Só que a norma fala o seguinte, primeiro vem de piso, né? Então vamos jogar esse piso lá para cima. Primeiro o piso, depois a parede e depois o forro. Pronto. Vou trocar esse valor de amostra para zero, porque é um número que a gente insere e não um texto. Vou colocar aqui zero e vou colocar aqui zero também. Aqui eu estou fazendo igual anteriormente, né? Inserindo o padrão que eu quero, a informação que eu quero aqui, só que como trata-se de acabamento, eu inseri os 3 padrões aqui de uma vez só. Então ele vai sair tudo numa única informação. Eu vou dar um espaço aqui entre eles, vou colocar 3 aqui de espaço, porque eu tenho que fazer o desenho da bolinha, do triângulo e do quadrado. Vou aplicar, vou dar um OK. Então eu tenho já aqui tudo pronto. Da forma como está aqui ele já funciona? Funciona. Vou só ajustar aqui, deixar ele mais próximo um do outro. Mas se eu já simplesmente jogar lá no meu projeto, já vai funcionar.
certo? Vamos fazer esse teste. Eu vou carregar no projeto, lá dentro do meu arquivo que eu estou trabalhando. E aí, quando eu vir aqui em arquitetura, ambiente, olha lá, eu já tenho a informação. Ele aparece com esse símbolozinho de interrogação porque eu preciso preencher. Então, quando eu clicar nele, eu tenho aqui os valores que eu posso preencher. Então, vou colocar aqui, digamos que seja 2 para o piso, 3 para a parede e 1 para o teto. E pronto, ele já aparece aqui os valores. Mas falta o desenho, falta o símbolo, né? Então, vamos voltar lá. Então, nós estamos aqui, falta desenhar aqui a bolinha, o triângulo e o quadrado. Então, vou vir aqui em criar, linha, vou clicar aqui na bolinha, vou tentar centralizar mais ou menos aqui com o valor. Cliquei, pronto. Vou fazer agora o triângulo, vou pegar aqui o polígono inscrito, 3 lados. Vou tentar aqui, vou até fazer ele um pouquinho maior, porque o triângulo ele vai ser difícil nós conseguirmos encaixar certinho do mesmo tamanho. Tá? Mas já vou deixar aproximadamente aqui. E vou fazer agora o quadrado. Vou vir aqui, linha, quadrado. E vou tentar fazer um quadrado aproximadamente parecido. 4.2 por 4.2. Pronto. Simplesmente assim. Vou agrupar esse triângulo para eu poder fazer um trabalho de centralização. Vou deixar grupo 1 mesmo, porque ele eu depois vou desagrupar. Então vou deixar como grupo 2 mesmo. E agora eu consigo fazer isso aqui. Ó. Consigo selecionar tudo. Vou vir aqui em complemento e centralizar. Se eu colocar centralizar no eixo, ó, ele vai centralizar tudo. Então, só mesmo centralizar na horizontal. Então, puxo um pouquinho para cá. O quadrado está ok. Agora sim eu posso desagrupar. E por que eu vou desagrupar? Porque eu vou criar um parâmetro de visibilidade. Tá? Se eu atualizar o projeto aqui, ó, vou lá, vou atualizar esse aqui, carregar no projeto, substituir versões de seus valores e ele já aparece ali. Tá ok, já está funcionando, acabou a aula, poderíamos acabar por aqui, mas não. Nem sempre eu quero que isso aqui apareça. Então eu quero que esse parâmetro eu controle quando que ele vai aparecer e quando ele não vai aparecer. Então eu preciso criar um parâmetro de visibilidade. Então selecionei os três, por isso que eu explodi, né, desagrupei na verdade o triângulo e o quadrado. Ó, vou ter que pegar, só tomar cuidado porque essa linha do quadrado não foi. Ó. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar primeiro aqui e depois aqui. Ok, tudo está selecionado. Aqui em gráfico eu tenho aqui essa parte visível. Eu vou criar um parâmetro, vou clicar aqui, vou criar um novo parâmetro, vou colocar aqui, ó, ID acabamento, ou seja, identificador de acabamento, e vou colocar no grupo de visibilidade. Aqui é simples assim, ou é sim ou não, ou vai aparecer ou não vai aparecer. E vou dar um OK. Vou deixar por tipo, claro, porque qual que diferencia o tipo da instância? O tipo é para todo esse tipo de família, todo esse tipo de identificador. Então, quando eu colocar esse ID e pedir para desabilitar, ele vai desabilitar de todos os ambientes que utilizam esse identificador. Se eu deixar de instância, ele vai ambiente por ambiente, eu tenho que desligar, então não compensa. Coloquei aqui, apliquei, pronto, já está funcionando. Posso vir aqui, ó, em arquivo, salvar como família. Vou salvar aqui como ID ambiente fest. Fest. Pronto. Salvei e vou carregar no meu projeto, dentro do meu arquivo que eu estou trabalhando. Como eu já tinha carregado, ele aparece aqui. Já está pronto. Vou colocar em outro ambiente, ó. Colocar aqui. Na verdade ele está atrelado a esse, né? Mas ele está aqui, ó. Família 3, deixa eu colocar aqui, ambiente e de ambiente RevitFest. Pronto. Esse é o ambiente que nós estamos aqui, ó. Agora, para apagar, não quero que isso aqui fique visível, eu venho aqui em editar tipo e só simplesmente desabilito aqui, ó. Dou um OK, pronto. Olha lá. Ele aparece agora no seu ambiente área. Se eu quiser que retorne, edito o tipo, habilito aqui o ID de acabamento, aplico e ele volta a aparecer. Certo? Se eu tiver mais um ambiente, ó, vou vir aqui em arquitetura, ambiente, vou me certificar que eu estou buscando o que eu acabei de criar, vou colocar ele aqui, ó. Pronto. E agora, quando eu clicar nele, eu simplesmente coloco aqui as informações que eu quero. Vamos colocar aqui 1, 1 e 5. Pronto. Então, para cada ambiente eu tenho o meu padrão. Se eu selecionar, editar tipo, desabilitar, como ele é uma instância de tipo, essa é a visibilidade, ele já desabilita de todos.
Eu posso fazer isso a metade quadrada, com outras informações também. O procedimento é o mesmo, você vai selecionar a legenda que você quer, criar um parâmetro de visibilidade, nomear ele, se você prefere de tipo ou de instância, pronto. Então, assim eu consigo personalizar, eu posso personalizar o meu texto, o padrão da área quadrada, se eu quero com duas casas decimais, se não quero com duas casas decimais, então eu personalizo tudo no Revit. Esse aqui, então, foi uma aula bem prática para que a gente possa criar os nossos IDs de identificação de ambiente com aquele padrão de acabamento que é difícil encontrar esse padrão dentro na internet, você precisa vasculhar muito, aí tem muitas outras informações, dessa forma você aprendeu a criar do zero o seu padrão. Então, agora crie o seu modelo e bom aproveitamento.